eu vou ser rápido, porque o assunto foi um tema só tratado com o presidente da República. Nós estamos com uma iniciativa já para ser tomada há algum tempo, que vinha sendo discutida internamente e também com os bancos, que é uma coisa, na nossa opinião, de alta prioridade, que vem a ser o que chama de consignado privado ou e-consignado. Bom, aqui ele está sendo honesto e claro, né? É uma iniciativa que vinha sendo discutida internamente e com os bancos, e que eles julgam como um assunto de absoluta prioridade. Isto é prioridade para quem? Para eles, o governo, e para os bancos, certo? Note que não há nenhuma referência a qualquer interesse por parte dos trabalhadores aqui, certo? Então, nessa parte, o ministro Haddad está sendo honesto, pelo menos. Ainda que essa honestidade aqui seja, na verdade, uma espécie de sincericídio, né? Então, seja um ato falho por parte dele. Bom, vamos seguir aqui com a explanação do nosso excrementíssimo ministro Fernando Haddad. Que é o consignado eletrônico do setor privado, que é por conta do e-social. Qual é o problema que nós temos hoje? Os aposentados do INSS, eles têm, vamos dizer, uma fonte pagadora só, né, que é o próprio INSS, e a pessoa tem ali a regularidade dos seus pagamentos garantida pelo Estado brasileiro. O funcionário público não aposentado tem estabilidade garantida na Constituição Federal. E você sabe que para alguém sair do serviço público, ou é voluntário ou é um processo administrativo longo. Esses dois conjuntos, eles têm mais ou menos uma folha, né, o INSS e o serviço público, de 120 bilhões de reais. Tá? Aproximadamente 120 bilhões de reais. Estou dando números redondos. O crédito consignado desse público chega a 600 bilhões de reais. Desses grupos, INSS e servidores públicos, que é o consignado que está funcionando hoje. Tá? Ele tem, repito, 120 bi de folha e 600 bilhões de crédito consignado. Já no caso privado, como ele é um pouco burocrático, que envolve convênio com empresas e tudo mais, exclui um conjunto enorme de trabalhadores. Vamos falar no caso limite. A empregada doméstica, né, o funcionário que atende uma família, ele tem lá o seu registro, o seu recolhimento, mas ele não tem acesso ao crédito consignado. Ou de uma pequena empresa, uma pequena loja, uma padaria, uma farmácia, ele também dificilmente, um empregado do Simples, um empregado de uma pequena empresa terá acesso ao consignado, porque exige uma série de formalidades da empresa com os bancos. Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. Qual é a vantagem disso? É que hoje todas as empresas reunidas, contra 600 bilhões, né, que eu disse de crédito consignado dos primeiros dois segmentos, tem apenas 40. E o valor da folha é equivalente. Então vejam vocês, num caso dos dois segmentos, você tem 120 bilhões de folha para 600 de crédito consignado. No outro caso, você tem os mesmos 120 bilhões de folha para 40 de consignado. Aí você vai perguntar, bom, mas a pessoa que está numa empresa pequena e não tem acesso ao crédito consignado, ele vai ao sistema bancário.
Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juros do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Você, meu amigo trabalhador, você que assim como eu luta dia a dia para garantir o seu salarinho no final do mês e a sua renda básica de sobrevivência no final do mês, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou explicar aqui para você, certo? Porque quando senhores como este Fernando Maldade, quando senhores como Luiz Inácio Lula da Silva e todos esses parasitas, porque todos eles são parasitas sociais, essa que é a grande verdade, tá? Assim como empresários e, enfim, toda a classe dominante é parasita, certo? Esses caras também são classe dominante, tá? Não se engane. Mas deixa eu explicar para você uma coisa, que este sujeito aqui, ele apresenta para você como, né, um benefício para milhões de pessoas, e esses milhões de pessoas a quem ele se refere somos nós trabalhadores, né? Ele coloca isto como um benefício, e realmente, quando a gente não tem assim nenhuma compreensão mais minimamente mais aprofundada do contexto geral das coisas, né? Realmente a gente cai facilmente na conversa de um parasita e charlatão como esse senhor. Sim, eles são charlatões, tá? Todos os políticos lá no Congresso são charlatões, tá? Mesmo os que têm boas intenções, tá? Que, como já diz o ditado, de boas intenções o inferno tá cheio, né? E tem gente bem intencionada lá, mas é aquele negócio, né? O sistema produz resultados que ninguém intenciona, certo? E eles estão lá, eles estão trabalhando para um sistema. Ok, mas vamos focar aqui no que este senhor está falando e apresentando para nós mortais como um benefício, né, para nós, para a nossa classe. Veja bem, a primeira, né, a forma como ele coloca as coisas, tá? Isto é fascismo na veia, senhores. Isto é fascismo na veia. Porque o que é o fascismo senão a doutrina de alienação do proletariado visando apoiar um Estado de favorecimento do status quo e da ordem estabelecida, sob o pretexto de que o apoio a esse Estado e as políticas deste Estado corresponde aos interesses vitais e de subsistência desse proletariado. Isto é fascismo. E o que este senhor, o que este governo Lula, assim como aquele maldito Bolsonaro de antes, todos eles, enfim, todos sem exceção, tá? Todo o Estado capitalista é um Estado fascista. Eu vou repetir mais uma vez para você não ter dúvida do que eu estou falando aqui. Absolutamente todo Estado capitalista é um Estado fascista. A única diferença entre a tal esquerda moderada, a tal esquerda da ordem, né? Que na verdade de esquerda não tem absolutamente nada, mas enfim se apresenta como esquerda, né? Então a única diferença quando esta pseudo-esquerda ascende ao poder e a direita está no poder, certo? A extrema direita no poder, né? A única diferença é o fascismo aberto de um lado e o fascismo velado de outro, certo?
o fascismo aberto é um recurso do capital para quando o capital já não está mais dando conta de manter a população alienada sob controle, certo? É quando essa população, mesmo extremamente alienada, começa a dar qualquer indício de rebelião e de subversão, certo? Então, quando isso começa a apontar no horizonte, entra em cena o fascismo aberto, como era o início com o governo Bolsonaro, que também não chegou a ser propriamente um Estado fascista, mas era o início de um Estado fascista aberto, certo? Abertamente assumido. Mas isso é oneroso demais para o capital, para a classe dominante, certo? Então, o ônus disso é muito pesado. O ônus de um Estado militarizado é bastante pesado. É muito mais barato, muito mais viável você ter o fascismo velado, né? Como é o caso agora do governo petista, que é um fascismo velado. O governo petista atual é tão fascistado quanto o governo anterior no que tange as políticas econômicas, tá? Porque não se engane, a essência do fascismo é a política econômica, certo? É a manutenção da política econômica vigente, certo? Por isso que todo fascismo ele é necessariamente conservador na sua essência. Mas enfim, estou fugindo demais aqui, é que eu não consigo, eu não consigo me manter, certo? Não consigo. Enfim, vamos focar aqui, vamos voltar aqui de novo ao assunto. Então este senhor ele está querendo te convencer de que este projeto deles de consignado privado, como ele chama, é um benefício para nós, classe trabalhadora, certo? E ele diz assim, né, que os funcionários públicos e os aposentados já têm esse benefício do empréstimo consignado, né, que é a obtenção do tal dinheiro barato, né? E ele diz assim que, né, porque o problema que nós temos, né, nas palavras dele, é que no setor de aposentados e de funcionários públicos, nós temos uma folha de pagamento de 120 bilhões frente a um crédito de 600 bilhões. E veja que ele coloca isso como um benefício, né? Você veja bem o que ele está dizendo, gente. Preste atenção. Ele está dizendo que um grupo de trabalhadores, um grupo de pessoas que tem uma folha de pagamento de 120 bilhões frente a uma dívida bancária de 600 bilhões, está se beneficiando. Você percebe que ele está colocando o endividamento de uma classe cujo a folha de pagamento deveria suprir todas as suas necessidades e eles não deveriam se endividar de forma alguma para sobreviver, porque, né, para os trabalhadores, qualquer dinheiro obtido é mera sobrevivência. Nenhum trabalhador acumula capital, nenhum trabalhador enriquece, né, via empréstimo. Aliás, ninguém enriquece via empréstimo, né? São os ricos que emprestam e ficam ainda mais ricos com o endividamento dos mais pobres, né? Mas este senhor está invertendo essa situação e colocando para a classe trabalhadora, né, que o seu endividamento, que corresponde a mais de 4 vezes a sua renda, né, um benefício que ele tem, né? Olha o absurdo, gente. Se isto não é fascismo, se isto não é manipulação cognitiva dos mais pobres, eu não sei o que isto é, certo? Olha o absurdo que essa gente coloca, né, como se fosse vantagem, né? Enfim, mas aí ele diz assim que o problema é que enquanto se tem isso,
ou seja, o que ele chama entre mil aspas aqui de benefício, e na verdade é o parasitismo dos bancos sobre os aposentados e funcionários públicos, né, em questão, né, esse parasitismo dos bancos, né, ele diz que o problema é que no setor privado não há ainda como garantir este parasitismo para os bancos, certo? Então, o banco que está faturando 600, os bancos, né, que estão faturando 600 bilhões em cima de uma folha de pagamento de 120 bilhões, né, facilitados pela mediação desse Estado fascista capitalista, né? No outro lado, se tem uma folha de 120 milhões, né, mas que esses bancos não têm uma assistência do Estado, né, no sentido de garantir esse parasitismo sobre esta outra parte, né? Então, somados as duas, o banco agora passa de 600, os bancos passam de 600 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões, certo? Sobre duas folhas de pagamento no valor de 240 bilhões, certo? Então ele quer os bancos que têm 600 bilhões em cima de 120 bilhões, ele quer viabilizar o dobro disso, 1 trilhão e 200 bilhões sobre juntando as duas folhas de 120 para dar 240 bilhões. Isso por intermédio, né, pela mediação desse Estado, né, e desse governo que se diz governo de esquerda, certo? Olhem o absurdo, gente. Agora, como eles vão fazer isso? Usando o FGTS, usando as contribuições trabalhistas que se faz para o governo, ou seja, então você tem lá o seu FGTS, certo? Então você trabalhou aí 5 anos, está trabalhando, digamos, 5 anos numa empresa, tem lá 5 anos de FGTS depositado e você precisa, né, de um dinheiro urgente para fazer qualquer coisa, sei lá, para pagar seus aluguéis atrasados e não ser despejado, ou para pagar documentos atrasados do seu carro, ou para pagar qualquer dívida que você tenha com o mercado do seu bairro, seja lá o que for, certo? Você precisa de um dinheiro extra urgente, né? E ao invés, né, de você ter acumulado juros sobre esses 5 anos de FGTS depositado para você, né? Inverta. O que ele está chamando de dinheiro barato é 1,86% ao mês de juros, certo? Então, voltando ao nosso exemplo, você está trabalhando lá 5 anos na sua empresa, na empresa que te emprega, você tem os seus 5 anos depositados de FGTS, que geralmente não estão depositados, porque os canalhas dos empregadores geralmente não depositam fielmente o FGTS todo mês como deveriam, né? Mas vamos considerar que o dinheiro está lá, certo? Então, durante esses 5 anos você acumulou lá o seu FGTS depositado. Ao invés de, durante esses 5 anos de depósitos do FGTS, você ter recebido esses 1,86% de juros sobre o que lhe foi depositado, e agora poder sacar esses juros sem mexer no montante fixo do seu FGTS para pagar lá a conta que você tem, para fazer o que você precisa, enfim, que você tenha urgência nesse dinheiro, seja lá o que for, ou mesmo que você queira adquirir um bem que você não alcança, e enfim, seja lá o motivo que for que você precisa desse dinheiro extra, né? Então, ao invés de você ter acumulado durante esses 5 anos o juro e agora poder sacar esse juro, ou até sacar o FGTS com os juros, né,
e depois repor esse FGTS com o seu próprio salário, né, sem juro algum, né, para que você venha obter os seus 40% de multa rescisória numa eventual demissão sobre o FGTS, né? Enfim, ao invés de você receber esses juros sobre o dinheiro que já é seu por direito, o que este canalha está propondo, está sancionando? E estes canalhas, né, Lula, Haddad, Gleice, Bolsonaro e toda essa cambada de parasitas, filhos da... Sabe, oh, meu, já estou querendo xingar aqui. É difícil você não ficar revoltado. Mas ao invés de você ter recebido juros e você agora vai usar o dinheiro que é seu por direito para criar uma dívida com o banco, em cima do seu dinheiro por direito. Ou seja, o banco que vai criar o dinheiro que ele vai te emprestar, porque é assim que os bancos operam, né? Os empréstimos bancários não são feitos com depósitos alheios, eles são feitos com base nos depósitos, calculando o montante de dinheiro em circulação na economia, né? Enfim, o banco cria o dinheiro quando ele empresta, mas agora, como garantia de que ele vai receber sobre o nada que ele criou, né, aquilo que ele não fez nada para produzir, né, mas para garantir que ele vai receber em cima do que ele criou do nada, né, o governo vai usar o seu dinheiro, o seu FGTS, tá? Cambada de parasitas, vagabundos, sabe? Realmente como eu queria fazer um vídeo calmo, cara, como eu queria ser polido para falar, né? Mas é que a gente que tem sangue vermelho, sangue real circulando nas veias, não consegue ter a polidez que estes canalhas têm para falar as barbaridades que eles falam e fazer as barbaridades que eles fazem, né? É muito difícil se controlar, cara. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa aqui para dizer, né? O vídeo já está com 22 minutos, né? E, cara, eu já tô com ânsia de vômito aqui, já tô com muita raiva aqui. Mas enfim, vamos ver se a gente termina esta merda aí. Com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário, a pessoa vai poder fazer, né, o seu pedido para o banco que eventualmente tiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato essa abertura. Quantos os brasileiros poderão ser beneficiados, ministro? Todos os seletistas. Tem uma ideia? Todos. Acho que vai ser 40 milhões. Não, isso é. Não, cada banco vai operar da maneira como opera hoje. Então, nós fizemos uma última reunião com o setor privado, já consultamos. O presidente deve chamar uma última reunião de governo para arbitrar os pequenos pontos que faltam ser incluídos no projeto de lei, ou medida provisória, ainda não tenho notícia do qual vai ser o veículo que o presidente vai decidir, mas esse ano 2025 nós vamos ter uma ferramenta muito eficiente para permitir a famílias que hoje não têm acesso ao crédito barato, um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou daquelas poucas empresas que têm convênios com os bancos para os seus trabalhadores especificamente. Resumindo, né? Nós, governo, né, via Estado, vamos agora garantir o endividamento dos trabalhadores do setor privado com o dinheiro que eles já têm na sua conta, né, para que os bancos não corram nenhum risco de não receber sobre o que eles criaram do nada. Fernando Maldade, vá pro diabo que te carregue. Parei por aqui.